Opa, e aí? Meu nome é Rodrigo Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Nesse vídeo irei falar sobre os crimes que Winston Churchill cometeu contra diversos países ao redor do globo, marcando o imperialismo britânico. Bom, nesse vídeo especificamente, irei falar sobre o lado menos explorado de Churchill, expondo seus crimes contra a humanidade. Escolhi esse formato pois o Churchill já é uma personalidade extremamente famosa, e caso você pergunte para qualquer pessoa do ocidente sobre ele, ela provavelmente irá ter uma opinião positiva sobre ele. O propósito do canal é de ter vídeos imparciais, e esse também é um deles. Isso se deve pois em nenhum momento vou falar minha opinião, ou ocultar fatos, só irei trazer uma perspectiva sobre os crimes de Churchill, pois são pouco explorados pelas instituições de ensino no geral. Portanto, pode caber também um vídeo futuro sobre a relevância de Churchill para a política inglesa e também sobre sua importância para a vitória aliada na Segunda Guerra Mundial. Contudo, esses tópicos não serão abordados especificamente nesse vídeo. Isso se deve também porque os crimes de Churchill já são um assunto longo e complexo, como é possível perceber pela duração do vídeo. Lembrando que mesmo assim o vídeo continua sendo um recorte, e vários crimes de Churchill ainda ficaram de fora. Irei exemplificar aqui a famosa ideia de os vencedores contam a história. Já aviso de antemão que Winston Churchill era abertamente racista, além do fato de ter assassinado milhões de pessoas direta e indiretamente. Precisamos entender as ações consideradas negativas de Churchill, tendo em vista o contexto social que vivemos, onde Churchill teve suas estátuas removidas e pichadas ao longo do ano de 2020. E nesse vídeo entenderemos o porquê disso. Churchill acreditava em hierarquias raciais e eugenia, diz John Charmley, autor de Churchill, The End of Glory. Na opinião de Churchill, os cristãos protestantes brancos estavam no topo, acima inclusive dos católicos brancos, enquanto os indianos estavam acima dos africanos. Churchill via a si mesmo e a Grã-Bretanha como vencedores em uma hierarquia social, e esse sentimento foi posto na prática diversas vezes. A narrativa dos crimes de Churchill começa ainda no século XIX, por volta de 1897. Ele fazia parte do exército britânico na época e presenciou pela primeira vez a guerra em uma campanha no Afeganistão, país que servia como um tampão entre o Ocidente e o Oriente. Os depoimentos de Churchill sobre a situação daquela região já demonstravam seu sentimento de superioridade, uma vez que acreditava que os britânicos tinham direito sobre aquela região. Assim, ele legitimava a morte dos Pashtuns, grupo étnico do Afeganistão. Além de sua campanha militar envolver o destruimento de vilas, queimar plantações e quebrar reservatórios, como demonstração da superioridade britânica. Após sua carreira militar, Churchill ingressou na vida política, onde ele evidenciava claramente seu posicionamento pró-imperialismo e pró-racismo. Como subsecretário das colônias, Churchill plantou a semente para retirar o direito de voto dos negros na África do Sul. Em junho de 1906, Churchill argumentou que os afrikaners, que eram os descendentes de europeus na África do Sul, deveriam ter um autogoverno, o que significava que os negros nativos seriam excluídos do voto. Como secretário do Interior, a personalidade de Churchill também foi marcada em ser implacável contra manifestantes, sejam eles operários ou irlandeses. Churchill teve papel central na repressão aos protestos dos mineiros no país de Gales, em 1910, no episódio conhecido como Distúrbios de Tony Pandy, que resultou em 1 morto e cerca de 500 feridos. Outro episódio foi o cerco de Sydney Street, em Londres, no ano seguinte. Cerca de 200 policiais cercaram o esconderijo de uma gangue de anarquistas, que havia matado 3 policiais no mês anterior. Um longo tiroteio terminou com a morte de 2 integrantes da gangue, depois que Churchill ordenou aos bombeiros que não apagassem o prédio em chamas, em que os manifestantes se escondiam. Assim, surgiu uma polêmica da ideia de que Churchill estava dando ordens e se intrometendo diretamente nas operações policiais. Em janeiro de 1919, Churchill assumiu o cargo de secretário de Estado da Guerra e do Ar. 11 dias após isso, a Guerra de Independência da Irlanda começou.
O papel de Churchill na Irlanda está associado ao uso da polêmica força de elite britânica, chamada de Black and Tans, utilizada para combater o exército republicano irlandês, o IRA. Nomeados após seus uniformes, esses policiais temporários logo desenvolveram uma reputação de violência excessiva contra os irlandeses. Churchill se recusou a acabar com o uso dos violentos Black and Tans e até mesmo defendeu o uso de poder aéreo contra a Irlanda. Embora Churchill fosse contra o governo irlandês e inicialmente implantasse uma severa repressão, ele também foi um dos primeiros defensores da divisão do país. Churchill desempenhou um papel fundamental no Tratado Anglo-Irlandês, que encerrou a guerra. Em 1921, Churchill foi nomeado secretário de Estado das Colônias. Ele formou o Departamento do Oriente Médio, que era responsável pelo Iraque. Diversos grupos na região se levantaram contra os britânicos durante a década de 20. Assim, Churchill decidiu que o poder aéreo poderia substituir as tropas terrestres, surgindo uma estratégia de bombardear qualquer resistência ao domínio britânico. A força aérea foi colocada em ação, bombardeando indiscriminadamente áreas civis para subjugar a população local. Churchill também defendia o uso de gás mostarda e outros gases venenosos. Contudo, o maior crime de Winston Churchill ocorreu enquanto ele era o primeiro-ministro, durante a Segunda Guerra Mundial. O episódio foi chamado de Fome de Bengala, que ocorreu em 1943, matando cerca de 3 milhões de pessoas. Nos anos anteriores a 1943, os suprimentos de comida para Bengala foram reduzidos por desastres naturais, surtos de infecções e a queda da Birmânia para as mãos japonesas, região que era uma importante fonte de importação de arroz. Assim, essa parte da Índia se demonstrava extremamente precária em suprimentos. Com isso, a fome foi exacerbada pelas decisões do gabinete de Winston Churchill durante a guerra. O governo britânico foi advertido repetidamente de que o uso exaustivo de recursos indianos para o esforço de guerra poderia resultar em fome, mas o governo optou por continuar exportando arroz da Índia para outras partes do império. Assim, os estoques de arroz continuaram a deixar a Índia para suprir tropas britânicas, deixando milhões de indianos passando fome. Mesmo assim, Londres negava pedidos urgentes do vice-rei da Índia por suprimentos de emergência. Sobre o ocorrido, Churchill tem a marcante visão de que os indianos estavam se reproduzindo como coelhos. Além disso, ele fez o questionamento: se a escassez de alimentos era tão grande, como Mahatma Gandhi ainda estava vivo. Essas frases marcaram a ideia da política de negação da Grã-Bretanha na região, na qual enormes suprimentos de arroz e milhares de barcos foram confiscados nas áreas costeiras de Bengala, para negar recursos ao exército japonês em caso de uma futura invasão. Como Churchill enxergava indianos como inferiores, ele acreditava que era uma ação legítima uma criança indiana morrer de fome para um soldado inglês receber suprimentos para a guerra. Após a Segunda Guerra Mundial, em 1952, a Grã-Bretanha, governada por Churchill, declarou o estado de emergência no Quênia para proteger seu sistema de racismo institucionalizado, que eles estabeleceram em suas colônias para explorar a população negra nativa. Churchill, defensor da supremacia britânica, acreditava que as terras férteis do Quênia deveriam ser destinadas apenas aos colonos brancos. Ele aprovou a remoção forçada da população local. Pelo menos 150 mil homens, mulheres e crianças foram forçados a trabalharem em campos de concentração. As escolas infantis foram fechadas pelos britânicos, que as rotularam de um campo de treinamento para a rebelião. Estupro, castração e choques elétricos foram usados pelos britânicos para torturar o povo queniano sob a supervisão de Churchill. Quando a Grã-Bretanha se apoderou da indústria petrolífera do Irã, Churchill se intrometeu nos assuntos iranianos por décadas, fazendo o possível para excluir os próprios iranianos de seus recursos naturais, enquanto a maioria da sua população vivia em extrema pobreza. Quando o governo nacionalista de Mohammad Mossadegh ameaçou os interesses britânicos no Irã, Churchill estava pronto para protegê-los a qualquer custo. Então, o inglês, em seus últimos anos de carreira, ajudou a organizar um golpe contra Mossadegh em agosto de 1953, além de ter participado indiretamente e diretamente de diversos outros golpes de Estado e ditaduras ao redor do mundo.
Winston Churchill, sem dúvida nenhuma, ajudou a humanidade em diversos sentidos, principalmente quando levamos em conta a derrota do nazifascismo. Contudo, é fato que ele cometeu um grande número de crimes contra a humanidade, perpetuando imperialismo, racismo e autoritarismo. É importantíssimo estudar sobre as personalidades que admiramos, pois muitas vezes elas possuem um outro lado que desconhecemos. Diversas obras fictícias retratam Churchill como um herói, como o filme Darkest Hour. Contudo, para muitos indianos, afegãos, iranianos, quenianos, dentre muitos outros, Churchill representava a ideia e personificação do Império Britânico, sendo, portanto, um racista assassino que fez milhões de pessoas ao redor do mundo sofrerem, tudo em prol da glória nacionalista do Reino Unido. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica, é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante. Assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiver gostado do conteúdo, por favor se inscreva no canal e deixe o like. No mais é isso. Valeu!